A pergunta que eu tinha posto no programa para nós respondermos tem um bocadinho a ver com o tema, que acho que é o tema do nosso. Deixemos de lado aquela hubris clássica da humanidade, de achar que nós é que somos muito importantes, mas é aquele tema de saber se nós, enquanto espécie, como é que nos vamos transformar, como é que vamos evoluir e como é que vamos ficar no planeta. Até porque podemos pôr aquela hubris de lado que o planeta desaparece se nós desaparecermos, o planeta vive muito bem sem nós, provavelmente até vive melhor sem nós, mas a tentativa era, já que somos a espécie que sabe ler e opõe o polegar aos outros dedos, conseguirmos cá viver, apesar de termos melhorado, não fazer com que termos melhorado muito a nossa vida coletiva e termos construído esta sociedade onde hoje nós estamos, que tomemos essa sociedade por adquirida ou por garantida, que o conforto venha sem custo ou que alguma coisa não esteja a mudar. E, portanto, acho que a primeira coisa para exigir políticas públicas de ambiente, as vigiar, as controlar, numa democracia sermos exigentes em relação àquilo que decidem sobre o nosso futuro, sobretudo quando o nosso futuro não é uma coisa que se vê no imediato, no amanhã, não é uma pandemia que nos fecha em casa, é uma coisa que nos assusta no verão, quando vemos os rios todos secos, é uma coisa que nos comove quando vemos as cheias no Paquistão, é uma coisa que nos faz estremecer quando percebemos que só este ano, em 11 países que representam menos de 1% das emissões mundiais, há 50 milhões de pessoas em risco de fome e, portanto, à beira de uma migração a que têm direito, como tivemos nós direito às nossas, quando não nos sentíamos bem, confortáveis ou suficientemente providos daquilo que achávamos que fazia falta. Mas dizia, a primeira coisa para exigir políticas públicas é achar que isto é sério, isto é verdade, que isto está mesmo a acontecer. E lá está, as pessoas que têm um polegar para opor aos outros dedos e podem ter só feito como eu e de adquirir a escola básica, adquirem a capacidade da leitura, a capacidade crítica, a capacidade analítica de olhar para o que está à nossa volta. E quem duvida da ciência sobre as alterações climáticas, eu acho sinceramente que é burro. Não é porque eu saiba dela, eu não conheço modelos meteorológicos, nem os algoritmos matemáticos que fazem prever o clima, nem eu sei medir, mas sei ler. E desde 1991, que está disponível um relatório que, na véspera da assinatura do Protocolo Rio da Convenção das Alterações Climáticas, e essa Convenção das Alterações Climáticas é antecedida por um relatório que em 1991 dizia quase em partes por milhão tudo aquilo que hoje estamos a reafirmar a cada uma das conferências do clima sobre a necessidade de não aumentar mais que 1,5 graus a temperatura da Terra sob a pena de sofrermos efeitos dramáticos. Isto começou tudo bem, não é? Isto começou tudo com um momento em que, depois da Revolução Agrícola, 12.000 anos depois, que acabou com boa parte do nomadismo, isto começou bem, isto começou com a Revolução Industrial. Quer dizer, não começou sempre bem, ao lado dickensiano da vida, mas esse está sempre presente, mas começou bem. Se vocês forem ver uma TED Talk bem mais interessante que esta, do Hans Rosling, que está disponível no YouTube, nós percebemos que antes da Revolução Industrial, os países eram todos muito parecidos na pobreza. As pobrezas eram diferentes, mas não havia expectativas de vida acima dos 40 anos, exceto em algumas zonas do Reino Unido e da Holanda, e portanto a Revolução Industrial permitiu-nos tudo, permitiu-nos o desenvolvimento da medicina, das comunicações, dos transportes, o princípio da globalização, que começa no princípio do século XX, antes da Primeira Guerra, mas já desde os anos 60, todo o crescimento, toda a alegria da máquina de lavar a roupa, a alegria do micro-ondas, a alegria do ferro a passar sem ter carvão lá dentro, todas essas alegrias do conforto, da modernidade, do crescimento sem fim, começaram a ser todas postas em causa nos anos 60, porque nos começámos a perceber dos efeitos que os pesticidas tinham a fazer crescer o milho e todas as outras plantas que foram expulsando as demais para nós aumentarmos uma população
que cresceu muito, também por causa da Revolução Industrial. Nós éramos 1.000 milhões de pessoas até 1800, passámos a ser 2.000 milhões cerca de 100 anos depois. Quando eu nasci éramos 3.000 milhões e hoje somos mais do dobro e só passaram 50 anos. Parece que passaram mais, mas só passaram 50. E portanto somos mais do dobro hoje. Ora, somos mais do dobro, isso significa que com a Revolução Industrial e fomos evoluindo, fomos consumindo cada vez mais energia. Mas não é por sermos maus. Nós não consumimos energia por sermos maus, nós consumimos energia porque queremos, em geral, melhorar a vida das sociedades e porque a informação foi boa parte da fonte dos direitos que conquistamos na sociedade que hoje tomamos como modelo, que é a sociedade europeia dos últimos 30 ou 40 anos, a sociedade dos países ocidentais, que por muito que nos faça muitas vezes levantar os cotovelos com a desigualdade, com isto e com aquilo, ainda é, apesar de tudo, as sociedades onde nos realizamos como seres humanos e a nossa voz é uma voz que serve para alguma coisa. Bom, mas nós, eu dizia, tendo presente que de facto aceitamos que temos que mitigar, que fazer abaixar o ritmo do crescimento das emissões, então temos que procurar de onde é que vem esta desgraça de 30 anos depois da Convenção do Clima, 25 anos depois do Protocolo de Kyoto, 5 anos depois do Acordo de Paris. A verdade é que nós vamos ver os dados e as emissões só baixaram no primeiro ano da pandemia, quando estivemos todos fechados em casa, e mesmo assim baixaram muito pouco. No segundo ano da pandemia começaram logo a subir. Tem subido sempre. O último relatório da Organização Meteorológica Mundial, que o engenheiro Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, divulgou há 15 dias, diz basicamente que aquele 1,5 graus, que era o ponto da neutralidade carbónica de 2030, esse 1,5 graus é já para os próximos 5 anos. É já para os próximos 5 anos. E, portanto, eu acho que nós temos que perceber se o que é que podemos fazer e se é da natureza ou não, humana ou não que isto tenha acontecido. E eu, uma das razões pelas quais não queria que a Marta me convidasse é porque eu sou uma pessoa, não sei se sou pessimista ou realista informado, como a anedota, mas eu sou em geral um bocadinho pessimista, sobretudo quando olho à volta e vejo o resultado. Quando vejo o resultado e quando vejo, sobretudo, algumas proclamações que eu acho que enganam as pessoas, que imaginam que a descarbonização é, carrega-se num dedo e nós todos deixamos de usar o nosso telemóvel, o nosso carro e vamos todos adquirir aquela coisa espantosa que, aliás, nós sabemos ser muito humana, que é a capacidade de nos sacrificarmos pelos outros, como se viu com a distribuição de vacinas em África durante a pandemia, não é verdade? E, portanto, eu acho que as 3 principais razões, eu tinha trazido umas notas para não me perder no tempo, mas acho que não estou muito perdido, portanto não vou olhar para elas. Acho que as 3 principais razões pelas quais nós não progredimos nada e efetivamente não reduzimos de emissões, apesar de nos últimos 20 anos, graças à juventude, e não é só à jovem sueca, mas graças à juventude, aos mais novos, aos mesmo muito mais novos, àqueles que não apagam a luz antes de ir para a cama, mas apesar de tudo têm consciência, estando baralhados em muitas agendas, na agenda do ambiente estão absolutamente certos. Isso faz alguma pressão nas democracias para que as coisas sejam melhores, porque onde não há democracias, onde a opinião não conta, onde os tanques passam por cima da opinião, não há verdadeiramente maneira de exigir, a não ser em nome do interesse nacional, alguma política de redução de emissões e, portanto, combate às alterações climáticas. E que as razões pelas quais nós não evoluímos muito são fundamentalmente 3. A ordem mundial como ela está desenhada, e eu diria que em relação a isso nós não podemos fazer nada. Ontem estava a folhear antes de adormecer um livro velho, engraçado, do Wells, do A.G. Wells, sobre a nova ordem mundial a seguir à surpresa que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda não foi, mas a Primeira foi uma grande surpresa, toda a gente achava que era uma brincadeira e entramos na coisa mais horrível porque a humanidade passou. Mas basicamente estava a ler esse livro e estava a dizer, sim, a Sociedade das Nações, aquela coisa que se criou entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, resolveu muito poucos problemas. As convenções do clima, apesar de serem os poucos acordos que as Nações Unidas produziram de eficácia global, produziram uma eficácia muito, muito reduzida
no que diz respeito à redução das emissões. O que é que, no fundo, aconteceu na ordem mundial? Assinou-se uma Convenção Quadro no Rio de Janeiro, depois a Convenção Quadro não servia para nada e veio o Protocolo de Quioto. Fácil de demonizar, porque havia ali uma ideia de que se estava a monetarizar, materializar o ambiente com as trocas de emissões. Na verdade, não foi por causa desse princípio de base que o Protocolo de Quioto falhou. O Protocolo de Quioto falhou porque era, lá está, o que a ordem global consegue produzir. Uma coisa de poucos compromissos, que só entrou em vigor com obrigações para os países mais desenvolvidos e de uma forma absolutamente falsa, porque só entrou em vigor quando quem no leste se desindustrializou, o baseline, isto é, a linha de medida em que se tinham que fazer as reduções, era 1990 e, portanto, nós só passamos a ter protocolo de Quioto quando o leste, a União Soviética, a Checoslováquia e todos os que tinham desindustrializado tiveram interesse em vender o seu balão de ar quente. Para além do mais, ao lado, criava-se uma coisa para o soulagement, para o alívio dos países desenvolvidos, que era fazer projetos nos países em desenvolvimento e daí fazer surgir moeda nova em créditos de carbono. Estava-se mesmo a ver que a fonte da asneira estava lá, era um protocolo de pias intenções, não serviu para nada, não reduziu emissões. E depois nós passamos a um outro modelo, o do Acordo de Paris. Cada país compromete-se, e é na base do name and shame que nós vamos vendo o que é que cada país vai fazendo. O resultado também está à vista e, mesmo entre aqueles cuja opinião pública é mais condicionada, o resultado está à vista e é quase nenhum. Em termos de reduções efetivas de emissões, é quase nenhum. A segunda coisa que tanto funciona bem como funciona mal para nos levar ao caminho do que precisamos de fazer é basicamente o interesse nacional. O interesse nacional chinês, já agora para pôr as coisas em perspectiva, na China, além de não haver uma opinião pública livre que possa fazer pressão sobre o governo, há, apesar de tudo, tanta poluição que os políticos também de vez em quando não se enganam e interpretam o interesse nacional, não estão sempre equivocados quanto ao interesse nacional de ser o interesse das suas populações, até porque mesmo onde elas não votam convém que não se revoltem muito. E, portanto, basicamente, o interesse nacional tem feito com que haja muito pouca vontade, lá está, porque a descarbonização não é fácil nem barata de fazer. Tem havido uma espécie de interesse nacional de não fazer nada. Vamos lá ver, agora que veio a guerra, toda a gente tem desculpa para tudo. A briosa Alemanha continua a fazer 35% da sua eletricidade com carvão e vai continuar a fazer. A Polónia também. Todos os que têm carvão, aliás, vão fazê-lo. A China tem carvão que nunca mais acaba. A China é um país imenso, mas com muito poucos recursos. Eu há bocadinho perdi-me. Para termos noção das coisas, a China são 27% das emissões mundiais e não tem nenhum controle. A União Europeia são 9%. É metade dos Estados Unidos e 1/3 da China. E vamos lá ver, é evidente que tudo o que nós fazemos, cada vez que desligamos ou não desligamos a luz, ou se aprendemos a canção de 3 minutos para tomar banho, tudo isso é importante porque o ambiente constrói-se dos pequenos gestos de todos nós. É como no provérbio húngaro do ratinho que chegou à beira do mar e fez xixi, porque todos os bocadinhos acrescentam. Nós todos temos que fazer a nossa parte, mas temos que ter a noção de que dificilmente conseguiremos um resultado global que não leve a migrações de muitos milhares de pessoas se os grandes poluidores não fizerem nada. Ora, dizia eu, o segundo obstáculo tem sido, na maior parte das vezes, o interesse nacional. Não há políticos a dizer às pessoas, nós vamos agora crescer um bocadinho menos, porque os recursos do planeta estão-se a esgotar, e para sermos mais sérios, mais iguais e mais eficazes na redistribuição, porque se não formos eficazes na redistribuição, ainda acontece como a Maria Antonieta, as pessoas fartam-se e cortam-se-nos a cabeça quando a desigualdade for muito grande. Mas o interesse nacional não tem sido, muitas vezes, de sorte a fazer com que nos grandes blocos poluidores haja uma mitigação do efeito das alterações climáticas. A terceira razão é a pior de todas, é que nós somos agentes disto. Vamos lá ver. Que bonito,
perurarmos todos os que viemos de carro, temos aquecimento em casa, tomamos um duche de água quente. É que as emissões estão em tudo. Não é? As emissões estão em tudo. O nosso conforto significa emissões. Eu gostei muito daquela apresentação da manhã sobre o Programa das Nações Unidas, porque o Pedro, a terminar, disse uma coisa muito, muito importante, que quando nós batemos na mão para falar de alterações climáticas nos esquecemos, que é, basicamente, nós somos todos iguais. Aquelas pessoas do Sudão vestem-se com cores como nós, quando chegou a Zara, passámos todos a vestir-nos um bocadinho melhor e gostámos disso. Quando veio o crédito à habitação, o carro, o aquecimento, eu quando era miúdo ia para o Minho, os lençóis estavam molhados de frio à noite e nós agora não passamos sem aquecimento. Mas todas essas coisas que nos parecem triviais para nós não são no Darfur ou para estas 50 milhões de pessoas que estão a passar fome. Portanto, a resposta à minha pergunta, eu tenho que ir terminando, a resposta à minha pergunta é sim, vamos aquecer, sim, vamos ter migrações, sim, vai haver injustiça climática. E então o que é que nós, para lá de tudo o que nós podemos fazer, e eu não vim aqui fazer uma prédica da canção dos 3 minutos para o duche, ou do desligar o botão da eletricidade, ou de tentarmos no que podemos consumir menos e mais racionalmente, não o estamos a fazer, não nos vejo a caminhar para lá, mas acho fundamental que o façamos. O grande desafio, até porque esta primeira crise energética deste inverno nos vai testar a todos, eu acho que o grande desafio é nós, e não está adquirido, não está adquirido. O grande desafio é expandir a democracia liberal, e quando eu digo a democracia liberal, digo pura e simplesmente 3 ou 4 coisas muito simples. O direito de todos respeitado num princípio de igualdade estribado no primado da lei, a tolerância, sobretudo a tolerância uns com os outros, instituições fortes, comunicação social livre. Numa altura em que estamos à beira de ver os Fratelli d'Italia ganhar eleições na 6ª maior economia do mundo e das maiores da União Europeia, numa altura em que vemos todos os extremos aproveitarem a desigualdade para fazer a erosão da democracia liberal, acho que se percebermos o que se passou nestes últimos 30 anos, sabemos que é no sítio onde temos voz que alguma coisa acontece. E, portanto, o primeiro desafio que este inverno vai trazer a todos e o futuro é manter a democracia liberal viva para poder fazer escolhas, porque só com a liberdade de fazer escolhas é que vamos pressionar os políticos a tomar as decisões certas. Se neste inverno decidirmos ser egoístas, eu não trouxe cá semente nenhuma. Muito obrigado.